Vou ser sincera com você, eu tô começando aqui a gravar o podcast e eu sempre faço roteiro, né, roteirização, a gente grava 10 episódios num dia só. E eu tinha outra temática preparada pra hoje. Eu tava com as meninas brincando, né, agora de manhã, e aí a Liz pegou do nada, e nada do nada, uma pulseirinha que eu recebi de uma empresa, que eu não sei nem por que ainda tava ali, né, no mezanino, enfim, no espaço que elas brincam. E é uma pulseirinha daquelas de plástico, que tava escrito assim, Romanos 5:8, e escrito assim, foi por você. E tinha uma cruz e um coração. Quando eu parei, olhei pra aquilo, eu falei, é sobre isso que é pra eu falar. Porque eu tô gravando esse podcast, eu não sei quando você vai ouvir. Hoje é quinta-feira que a gente tá gravando aqui, quinta-feira santa. E eu já tava sentindo realmente o Espírito Santo dentro de mim falando, como você não tá falando nada da Páscoa? Só pra eu entender, por que você não tá falando nada? Vamos lá, então, obviamente, como eu já falei, a gente mudou a temática de hoje. Hoje a gente vai falar sobre realmente a temática da Páscoa. Eu sei que esse episódio vai pro ar, a gente vai ter acabado, né, de viver a Páscoa, vai na segunda-feira, logo depois do domingo de Páscoa, mas não importa. Você precisa entender que a Páscoa não se limita à Páscoa e o significado disso para que você viva todos os dias da sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é que se preparem para uma nova era dos meus conteúdos. Eu acho que no podcast eu já tô trazendo um pouco mais do que o Espírito Santo tem me levado a fazer. Tá bom, eu não tô trazendo tanto assim, não. Ele acabou de, tipo assim, dentro de mim falar, hã? Não, filha, você não tá. Que são mensagens de mais confronto, que Deus tem me levantado para trazer para vocês. E aí você deve pensar assim, mas Helena, eu fui palestrar semana passada, né, em Linhares, e algumas meninas já me acompanham aqui no Mente Lapidada Podcast. E aí elas falam assim, Helena, eu amo seus podcasts, porque assim, é só lapada atrás de lapada, você fala só a verdade. E eu sei que esse é o meu chamado, né? Uma mensagem de governo e confronto, uma mensagem de realmente alinhamento. E é para isso que Deus me levantou. Não é fácil. Mas, de várias formas possíveis e imagináveis, ele tem me dito que, filha, é mais, eu quero mais. E desde que eu comecei, né, tive a minha conversão, entenda, gente, quando a gente fala se converter, não é sobre virar evangélico, né, ou crente, como muita gente fala, mas se converter aos caminhos realmente do Senhor. Isso tem 1 ano, mais ou menos, como eu já falei pra vocês algumas vezes, um pouquinho mais de 1 ano. E desde lá, quando eu realmente comecei a ter uma intimidade profunda com Deus, e a gente vai falar um pouco mais disso no final desse episódio, uma verdadeira intimidade pessoal com Deus. Ali, ele começou a me revelar muitas coisas. Eu tenho um caderno, tem alguns cadernos aqui em casa que são conversas com Deus, que são coisas que ele me revela, seja através de uma leitura, de várias formas possíveis e imagináveis, seja através da Bíblia, e muitas mensagens ele me trouxe de confronto para a humanidade atual. E uma delas tá nesse episódio de hoje, tá? E foi um questionamento que eu comecei realmente a questionar o Espírito Santo do tipo, essa mensagem, o que você tem me trazido, tudo que eu tenho anotado nesse caderno, é pra eu levar? É pra eu falar pra pessoas? Eu tava com medo, para ser bem sincera, a palavra é essa, medo. E porque não são mensagens gostosinhas de ouvir. A gente sabe que muitas vezes a gente não quer falar esse tipo de coisa para as pessoas, porque a gente pensa assim, por exemplo, eu estava conversando agora com o Bruno, falando, nossa, Bruno, o podcast está crescendo, graças a você que tem me acompanhado, né? Mas o podcast está crescendo, o canal está crescendo, e vai crescer cada vez mais. E aí a gente pensa assim, na carne, né? Na carne, a antiga Helena. Ah, mas se eu começar a trazer essas mensagens de confronto, que não são gostosinhas de se ouvir, como a de hoje, que eu vou falar já já, as pessoas vão parar de me seguir, as pessoas vão parar de compartilhar, as pessoas... E Deus está falando muito claro para mim e para você, filha, quem você quer agradar? A quem você quer agradar? Porque quem tem te levantado sou eu. E qual é a tua motivação por trás? Que é exatamente a temática desse podcast de hoje. Então, sim, a partir de agora vão ter mensagens de mais confronto com as revelações que ele tem trazido para mim. Começando por hoje, por esse podcast e pelo vídeo que, quando sair esse episódio, eu já vou ter postado no meu Instagram, que vai ser bem similar a essa mensagem de hoje. Mas eu sei que algumas de vocês não estão no meu Instagram, né? Que é o @HelenaLima, que eu não sei porque que você não me segue por lá. E vai vir uma nova era de conteúdos por lá também, uma nova estação de conteúdos por lá. Então, Helena Lima, cheio de pontinho, me segue por lá. E eu sei que tem muitas, então, que estão aqui e não estão lá. E algumas que estão lá e não estão aqui. Então, eu tenho que falar em todos os lugares para que a mensagem chegue de alguma forma até você. Então, vamos lá. A temática de hoje foi por você.
Um dia eu tava no clube, né, com a minha família, com as meninas, com a minha sogra, né? Não lembro se meu marido tava nesse dia, eu acho que não. E aí eu senti de ir na cachoeira, que o nosso clube, ele tem uma cachoeira. E aí eu falei assim, nossa, mas eu senti que o Espírito Santo queria falar alguma coisa comigo, né? Helena, como é que você sente isso? Não consigo sentir. Fica até o final desse episódio, que eu vou ter um grande conselho pra te dar, pra você começar a ouvir a voz de Deus, tá? E aí eu fui nessa cachoeira, e quando eu cheguei lá, tinha muita... Eu já contei pra algumas pessoas essa história, né? Mas acho que aqui eu nunca contei. E tem a ver com a temática de hoje. Quando eu cheguei nessa cachoeira, tava cheia. Tinha algumas pessoas, umas famílias e umas crianças. E eu pensei assim, nossa, mas o Espírito Santo quer falar comigo aqui, tá uma bagunça. Acho que eu entendi errado. Né? Porque a gente também se questiona disso. E aí, quando eu virei as costas pra ir embora, ele falou dentro de mim, fica, eles estão indo embora. Aí, na hora que eu pisei o pé pra voltar, todo mundo foi embora. Todo mundo, sem noção, todo mundo que tava ali foi embora. E ficou vazia a cachoeira. Eu já fiquei meio impactada. E aí tinha uma cadeirinha assim, perto da cachoeira. Eu sentei, falei, ok, já entendi que você quer falar comigo. Fala, Espírito Santo, o que você quer falar comigo? Olha essa cachoeira, filha. E aí eu olhei a cachoeira. O que você tá vendo? E eu falei, muita água. O que mais que você tá vendo? Eu falei, eu tô vendo muita água. E eu lembro que nesse momento eu fiquei um pouco nervosa. Eu falei assim, gente, imagina se eu dou uma resposta boa pro Espírito Santo. Eu falei, me ajuda, porque eu não sei o que você quer. Eu tô vendo muita água. Eu não tô vendo nada além disso. Eu deveria, tá vendo? Aí ele falou dentro de mim, filha, eu te trouxe aqui pra hoje eu alinhar a tua motivação. Naquele momento, entrou um rapaz que tava bem assim... com a mulher, não sei se era mulher, não sei o que era, mas enfim, falando muito palavrão, muito desleixado, escrachado, zombando, rindo muito alto, um jeito assim estranho. E aí ele chegou com essa mulher e falou, tira foto aí na cachoeira, tira foto aí, isso aqui. Aí eu fiquei olhando, cara, parecia que eu não tava na cena, foi um negócio meio doido. Sabe como parece estar fora da cena, vendo aquela cena? Eles não me viram ali. Os se viram, não cumprimentaram, né? Enfim, o cara era bem estranho, a mulher dele também. E aí, ninguém falou comigo. E eu fiquei só vendo a cena. Bom, quando ele foi chegando meio que de costas, assim, pra água da cachoeira. Ele abriu os braços, igual uma cruz. E pediu pra ela tirar uma foto. Aí o Espírito Santo voltou a falar comigo. Pois é, filha. O meu filho morreu. Pra que vocês vivessem uma vida dessa forma. Dessa forma. O sangue foi derramado para que você vivesse uma vida dessa forma. E nesse momento, quando ele falou sangue derramado, eu entendi o que ele estava querendo, me perguntando, o que você está vendo com essa água? Porque eu só via água. Nesse momento eu via como se fosse sangue. E a água, ela escorria e ela ia pro chão, assim. E era como se ela fosse para um ralo. Ela estava sendo desperdiçada. Foi essa mensagem que ele me passou. O sangue está sendo desperdiçado. Aquilo me chocou. E ele falou, hoje eu estou alinhando a sua motivação, Helena. Eu não estou te levantando por você. Eu não estou te levantando pro teu ego. Eu não estou te levantando para que você simplesmente usufrua de um crescimento, talvez profissional, na carreira. E até hoje você acreditava nisso. Até hoje a sua motivação era essa. Mas eu vim aqui e eu te trouxe aqui para que você alinhe a tua motivação. Todos os dias você vai levantar lembrando dessa cena. Você vai levantar lembrando que tem mulheres e homens aí, vivendo como se fosse uma história folclórica ou uma história real, mas que nem lembra que ela existe. Ou pior, lembra e mesmo assim vive uma vida medíocre. Uma vida onde é amargurado, onde ativa sua raiva, ofensa, onde é um péssimo pai, uma péssima mãe, aonde não vive o seu chamado, aonde bota no altar do coração dinheiro. E não meu filho que morreu na cruz. Aonde segue uma vida sem me buscar, sem me ouvir. Segue uma vida com o livre-arbítrio que eu entreguei, mas eu não quero que você use. Segue uma vida
aonde eu não opino, eu não direciono, aonde não busca ser quem eu realmente fiz essa mulher para ser. Entenda, significado de Páscoa é passagem. É passagem. Tudo que estava morto tem vida. Quando Jesus morreu na cruz, foi para que você tivesse vida. Porque eu não sei se você sabe, antes de Jesus, o nosso pecado nos condenava. Eu digo da humanidade. Isso quer dizer que, se Jesus não tivesse vindo e nasceu sabendo que ele já iria para a cruz e por amor ele nunca fugiu do sacrifício. Por maturidade e por amor ele nunca fugiu do sacrifício. E eu sei que eu estou passando uma mensagem bem clara para muitas mulheres aqui. E mesmo sabendo disso tudo, ele foi para a cruz. Porque ele sabia que a partir do momento que ele fosse, nós estaríamos salvos. A partir daquele momento, poderíamos ter vida. E você aceita todos os dias não ter vida. Você aceita todos os dias ansiedade, estresse, raiva, falta de perdão. Você aceita todos os dias uma autoestima baixa. Você aceita todos os dias a desesperança. Você aceita todos os dias ficar preocupada com dinheiro. Você aceita todos os dias estar num trabalho simplesmente por dinheiro. Você aceita todos os dias um casamento medíocre. Você aceita todos os dias um corpo medíocre. Você aceita todos os dias uma espiritualidade, uma conexão com Deus medíocre, que é de domingo em domingo. Sério? Que ele morreu para essa vida? O que Deus está falando para mim e para você é que viver assim é continuar no Antigo Testamento. É continuar antes que meu filho tivesse vindo. É continuar no lugar morto. Ele quer que você viva uma vida de passagem. O único caminho para sair da morte para a vida, não. Não é na força do seu braço. Não é a famosa autoajuda, tentar a si mesma, né? Achar que você vai sair desse lugar de morte, realmente. Porque, entenda, não é uma morte física, mas é uma morte espiritual e da tua alma. Então, acreditar que você vai sair sozinha na força do seu braço é o que tem feito muitas pessoas sucumbirem hoje. E é exatamente isso que a gente vive hoje na humanidade. Só dá para sair da morte para a vida através dele. Sim, são palavras de confronto, são palavras para sacudir do lado daí e você parar para analisar de verdade. Cara, como é que eu tenho conduzido a minha vida? Como é que eu tenho conduzido as áreas da minha vida? Como que eu tenho conduzido a minha conexão com Deus? E eu disse que eu ia te dar um grande conselho no final desse episódio. Nos dias, eu vou colar aqui para não esquecer, 26, 27, 28 de maio. É engraçado, né? O próximo episódio a gente vai falar sobre isso, sobre tomar decisões a partir do Espírito Santo. Dia 27 de maio, eu abro vagas para a Jornada Lapidação, que é o meu espaço, o meu treinamento, minha mentoria online para mulheres que desejam realmente viver uma intimidade com Deus, que desejam serem lideradas pelo Espírito Santo, que desejam estar numa comunidade de mulheres que vivem isso, porque a gente sabe que lá fora isso não é o normal, para que possam curar sua alma, curar seu espírito e, com isso, restaurar todas as áreas da sua vida. Então, dia 27 de maio, eu abro vagas da Jornada Lapidação, para você se tornar minha mentorada, já pode se organizar aí financeiramente para isso, tá? Só que, para a gente fazer a abertura antes, né? E eu confesso que eu errei, porque eu não estava buscando o Espírito Santo, e é muito fácil a gente errar. Eu contratei equipe de tráfego, eu ia fazer um workshop pago, né? Para dentro dele lançar a Jornada da Lapidação. E eu tomei um belo de uma bronca mesmo do Espírito Santo. E não vai ser um workshop pago, não vai ter tráfego pago, vai ser algo realmente genuíno, orgânico, para chegar a mais mulheres com a palavra dele. Então, nos dias 26, 27 e 28 de maio, a gente vai ter um evento gratuito que vai se chamar ICD, Intimidade com Deus, aonde eu vou te apresentar um Deus de pessoalidade. Como eu brinco, Deus, ele tem uma maneira de trabalhar com a gente no atacado, que é a Bíblia, as promessas da Bíblia, o que você vê no culto, na missa, que é para todo mundo. Mas eu quero te apresentar um Deus pessoal, um Deus do varejo,
Um Deus que quer opinar na cor do teu cabelo, da tua roupa, no projeto que você vai entrar, ou na resposta que você vai dar para o seu marido de forma sábia. É um Deus que se importa com você no detalhe, é um Deus que se importa com como você está se sentindo, é um Deus que fala com você, que te direciona, que tem um plano perfeito para você, especificamente. Eu não sei você, mas eu, o dia que eu descobri que esse Deus existe, eu falei, eu não quero perder tempo. Eu quero saber exatamente quem ele é. Eu quero me tornar a melhor amiga dele. Eu quero o direcionamento dele para minha vida. Por quê? Eu não erro mais. Não quer dizer que eu não vou ter problemas. No mundo tereis aflições. Mas eu sei buscar a fonte certa para que eu me mantenha no caminho certo. Então, se organize 26, 27 e 28 de maio e CD. Aqui abaixo está o link do grupo para você já fazer parte. Lembrando que vão ser lives no meu Instagram. Porém, a gravação, se você não conseguir ou perder ou não tiver no horário, não vai estar no meu Instagram, só vai estar nesse grupo. Então, perde tempo não. Já acessa, entra nesse grupo. Já pega o link, minha filha. Seja amiga impulsionadora, porque na hora de compartilhar um meme, coisas que não prestam, a gente é boa, né? Na hora de compartilhar algo que vai transformar da morte para a vida a sua amiga, muitas vezes você não compartilha. Então, já compartilhe com ela o link do grupo. Fechado? E até o próximo Mente Lapidada Podcast.